São Sebastião recebe o nosso irmão, o nosso amigo e todos os amigos, né, aqui hoje, para poder avançar mais um pouquinho na nossa luta, na nossa bandeira, carregar a nossa bandeira, né? Eu sou doutorando em Ciência da Religião na PUC Minas, sou psicólogo de formação e coordeno a Comissão de Laicidade, Espiritualidade, Religião e outros saberes tradicionais do Conselho Regional de Psicologia. Então é com muita satisfação que a casa se abre, né, para este momento, encontrar este amigo e todos os outros que com eles vêm. Sejam muito bem recebidos. Agradeço aí, né, a parceria com o meu irmão, meu colega, toda a afinidade. Vamos chegar para cá, vamos lugar aqui. Te dou a palavra então, por favor, apresentar o nosso querido Marcelo Barros, com essa bandeira, com essa luta que ele traz com tanta dignidade, mas acima de tudo com muito amor. Né? É um sentido de vida no trabalho dele. E a gente entende isso muito claramente, porque nos toca profundamente. Nós que somos afro-religiosos, precisamos dessas alianças. Precisamos avançar no diálogo, no encontro com o diferente, para a partir daí ser possível construir algo novo, e não de novo. Um novo, uma inauguração de algo que nos traga a dignidade ou o direito de sermos o que somos. E isso ele faz um trabalho dele com muita elegância, faz com muito compromisso e, como eu disse, com muito amor. A casa fica muito honrada e espero que possa recebê-los aí outras vezes. Sejam todos muito bem-vindos. Então, outra palavra. Obrigado, Brasil. Gente, boa noite. Boa noite. Uma alegria. Boa noite. É uma alegria a gente estar aqui, agradecer a casa. Assim, muito obrigado por receber. É pra gente muito mais do que simbólico, é uma aliança, né, Marcelo, como você fala, né? A gente vai fazendo os nossos projetos, vai aproximando das pessoas, uma roda, o Marcelo, para quem já conhece o Marcelo de mais tempo, sabe que o Marcelo não gosta de muita formalidade, a coisa é no diálogo, né, aberto, então a gente queria, foi muito bom estar em roda, e a gente vai fazer assim. E o livro, esse livro tem a ver com o sentido de vida, tem a ver com o propósito que o Marcelo coloca, o que a fé cristã pode aprender. Acho que isso diz muito, né? O que a gente pode aprender, porque normalmente, para nós que somos cristãos, a gente tem a tendência de chegar querendo ensinar, querendo fazer associações com tudo que é nosso, tentar colocar nas nossas caixinhas, e esse livro do Marcelo é uma outra proposta. Não é uma proposta daquelas de missiologia, de missão, de uma proposta de chegar para ir evangelizando todas as pessoas, mas é uma proposta de encontro, uma proposta de amizade, de cuidado com o outro. Então, novamente agradecer por a gente estar aqui juntos. Daqui a pouquinho, Marcelo, a gente vai conversando. A ideia é que a gente converse, então, trazendo questões. Vocês já estão com os livros, muita gente já está com o livro na mão. Tem cantigas, tem histórias, então dá para a gente ter uma pouca da noção do que tem no livro. Mas a gente quer começar com história. E aí eu queria passar a palavra para a Lorena, que vai contar uma história para a gente. Afinal de contas, ele já tinha trabalhado demais. Ele tinha trabalhado muito, incansavelmente, ajudando
Oxalá, o grande Pai, a moldar cada ser que habita essa terra. E depois de muito trabalho, o merecido descanso, Exu estava lá, tranquilo e calmo. Quando de repente alguém bateu na porta e ele, quando foi atender, qual foi a surpresa? O grande Pai bem na sua frente. Ele tinha ido fazer uma visita para Exu. Ele logo se sentiu muito. Abriu a porta, formou o assento com seus melhores tecidos, abriu espaço para Oxalá. E o grande Pai, que nunca perde tempo, foi logo dizendo: não pense o senhor Exu, que eu vim aqui para você continuar aí, sentado, deitado nessa rede boa. Mas eu vim aqui para te fazer trabalhar mais um pouquinho. Exu gostava de servir, ainda mais o grande Pai. E ele disse era fazer qualquer coisa que Oxalá pedisse. Então Oxalá disse: eu vim aqui com uma única missão. Já fiz o homem, já fiz a mulher, já fiz as crianças, fiz os animais, fiz todos os seres que habitam essa terra. Agora eu quero saber o que esses homens e essas mulheres sabem fazer de gostoso para comer. Engraçado. Você esperava uma coisa dessa? Você esperava uma coisa dessa? Ninguém esperava assim. Oxalá bate na porta da casa de Exu para pedir comida. Ninguém esperava uma coisa dessa. Muito bem. Exu disse: isso é simples. Isso aí é fichinha para mim. O senhor fica aí, descansa. Se quiser, pode deitar na rede. Eu vou ali no mercado, volto já já. Exu foi caminhando tranquilo. Andou, chegou no mercado, olhou de tudo que tinha lá, comprou uns temperinhos, comprou uns ervinhas e comprou língua de boi. Levou para casa. Foi dando um pouquinho mais rápido, já está um pouquinho atrasado. E foi. Chegando em casa, abriu aquela língua. Primeiro ele limpou, né, gente? Limpou, ninguém merece. Primeiro limpa, mas sem limpar. Limpou a língua, deu uma ferventada lá, clicou, ferventou. Aí ele pegou galho de alecrim. Depois pegou um pouquinho de canela para Oxalá ficar animado. Depois uma casquinha seca de laranja, para além de alegre ficar também calmo, para você ficar assim meio prostrado, né? Ficar alegre, calmo, tranquilo. E assim ele foi temperando sal, né? O principal tempero, né? Sem sal não tem jeito. Dendê nem pensar. Dendê não é comigo. E foi assim que ele temperou. Cozinhou, porque também comer cru ninguém merece, né? Um sushizinho, um peixinho, vai. Bom, serviu aquele tudo. Chegou aquela comida cheirosa, bonita. Aquela que é a melhor comida que se come. Senti até um cheirinho de feijão tropeiro da minha mãe. Mas era a língua de boi. Nesse caso aqui da história, estou fugindo um pouquinho disso, mas enfim. Então, Exu, se essa comida tiver gostosa como o cheiro, eu vou te falar que a gente trabalhou muito bem. Não! Nossa, que é isso? Esse cheiro tá bom demais. E ele foi logo pegando um pedaço. Mais que
que maravilha! Que comida gostosa! Que delícia, eu vou comer mais. E comeu mais um bocadinho, comeu mais um pedacinho, comeu mais um pouquinho, comeu o prato. E junto com ele, também comi. Depois de ter comido bastante, está bem servido. Ô, Exu, mas me diga uma coisa. Que comida boa, hein, Zé? O que foi isso que você cozinhou pra mim? Que comida boa! Ah, se eu te contar, você não vai acreditar. Não vai acreditar. Ah, me conta, eu quero saber que comida boa é essa. Ah, será que eu conto? Tô pensando. Ó, Exu, você não me pregue nenhuma de suas peças. Me diga logo, que comida é essa que você cozinhou pra mim? Ah, essa comida é língua de boi. Ficou surpresa? Língua de boi? Eu não sabia que língua de boi era tão gostoso assim. Ah, muito bem. Hoje eu comi a melhor comida. Agora, vamos dormir que já tá tarde. E amanhã eu quero comer a pior comida que um homem ou uma mulher possa preparar nessa cama. E assim, foram dormir, descansar. E no outro dia, Oxalá acordou e já foi logo dizendo para Exu: eu quero comer a pior comida que o homem e a mulher sabem fazer. Porque se eu provei do melhor, agora eu quero comer. Então, Exu novamente foi caminhando, andando até o mercado. Chegou lá, olhou. Comprou uns temperos diferentes. Isso. Já sei. Vou comprar a língua de boi. E comprou a língua de boi. Temperou a língua de boi. Dessa vez ele pesou mais a mão. E aí também não vou contar o que ele colocou, não, porque esse é segredo. Então, temperou, forrou a mesa para Oxalá. E chegou. Foi sentindo aquele perfume de comida boa. E ele foi sentindo aquele cheiro bom. E pensou: Exu tá querendo pegar uma peça. Põe aí na mesa, vamos parar de cerimônia, põe logo essa comida aí na mesa que eu vou comer porque o cheiro tá bom. Eu não sei como é que essa comida pode ser ruim com esse cheiro bom desse jeito. Bom, então, ele foi logo pegando um pedaço. O cheiro tava bom, mas o aspecto não era o mesmo não. Olhou aquilo e pensou: pra comer mesmo? É pra comer? Pegou um pedaço desse tamanho, que era da boca, nada, o negócio era feio, ele comeu um pedação. Já comeu lá um pedacinho, muito ruim. E Exu falou: come mais um pouquinho que você sentiu o gosto direito. Que comida ruim! Que comida horrível! Ele nem sequer conseguiu engolir aquilo. Mas um negócio ruim demais, não sei nem explicar o sabor. Cada um aí sabe a coisa ruim que te pega, né? Não? Na boca, quando você põe um negócio, coisa. Tem gente aí que pensou no jiló. Eu particularmente adoro jiló. Tem gente que pensou em quê? O que você acha que é? Pensei na comida dos presídios lá de Ribeirão das Neves. Bom, então Oxalá perguntou: Exu, que comida horrível. Você tem certeza essa pior coisa mesmo? Porque, nossa senhora, não deve existir. Pior, nossa senhora, é por minha conta, viu, gente? Então, pelo menos aqui, não deve existir comida pior do que essa mesmo, não, porque isso é ruim demais. Eu quero saber o que é isso. Que coisa horrível. Exu falou assim: isso. Acho que eu não vou falar isso pro senhor, não. Não, que ó, manchou meu forro de mesa todo, melhor tecido, Oxalá, Pedro. Olha, você não me entrega essa peça.
o senhor me diga que comida ruim é essa. Oxalá. Pensa bem, você esconderia alguma coisa de Oxalá? Fale agora, ou não fale mais, em público, né? Acho que você é escondida com vergonha de falar, né? Só porque tem gente ouvindo. Pois Exu, simples, meu grande pai. Isso aí é língua de boi. Língua de boi, língua de boi, língua de boi. Tava gostoso? Tá? Pois agora, aí ó, língua de boi. É ruim também. Exu, eu não vim aqui pra você me pregar mais um de suas peças. Eu sou Oxalá, o grande pai. Você me respeite, Exu. Me respeite. Nós trabalhamos juntos. Eu aprendi a te respeitar. Exu disse, eu te respeito. E vou lhe dizer mais uma coisa, muito simples. A língua pode ser a melhor coisa do mundo quando é usada para acolher, quando é usada para dizer palavras de carinho, de afeto, de amor, de alegria, de compaixão. Mas a língua também pode ser a pior coisa do mundo quando ela é usada para semear discórdia, para fazer fuxico que não vale a pena, para falar mal da comida do outro, né? Do sofá que a gente senta, do colo que a gente põe a cabeça. Então, todos os homens e todas as mulheres têm a língua como a melhor e a pior coisa do mundo. E nesse dia, Oxalá, o grande pai, aprendeu com Exu Nzila Aluvaiá, o guardião da casa, o dono dos caminhos, aquele mensageiro. Sem ele, nada acontece. Aquele que ganhou o direito de comer primeiro, mas essa é outra história. Bandeira. 14 de dezembro de 2023 em Belo Horizonte, Minas Gerais. Em cima da cachoeira, não foi pequenininha, mas festa de ouro. É tristeza de galinha, a primeira boa. É Eu contei minha história e entrei por uma porta, vou sair pela outra. Quem quiser, que conte outra. Que história que ajuda, né, Marcelo, nesse caminho nosso de diálogo, pra gente romper com tanto ódio, com tanta coisa feita que a gente dá nome de Deus, fala que é em nome dele, e tá na língua, né? Tá na escolha, tá no caminho que a gente escolhe. E hoje aqui a gente está escolhendo um caminho de diálogo. E tem tanta gente aqui, seria bom que a gente conhecesse cada um, não dá para apresentar cada um, falar o nome, de onde veio, porque isso diz muito também do caminho que a gente está trilhando. Mas tem gente aqui que eu vi assim, da Unipaz, tem gente da PUC, tem gente de colégios, do CEBI, tem gente católica, evangélica, tem gente sem religião. Quem mais está aqui? Tem mais, acho que mais um. Tem gente do Tribunal de Contas, da PUC, da Unipaz. Tem o padre Gilvander que está aqui com a gente também. Fé e Política. Pastoral Afro. Pastoral Afro. Ecumenismo. Comissão Pastoral da Terra. Movimento de Solidariedade a Cuba. Fórum Interreligioso. Coisa boa. Cefep Brasília.
Que bom que a gente está aqui, que a gente está se encontrando. Marcelo, com você agora, né? Esse livro que você escreveu é um livro para quem, assim? Esse livro é um livro para quem está iniciando no caminho, para quem a gente tem um caminho. Esse livro é para dar resposta a alguma coisa. Por que esse livro, Marcelo, depois de 62 livros que você já escreveu? Lê aí. Tô lendo, filho. Tá bom? Não. E diferente, e me parece que esse livro tem uma coisa diferente dos outros, assim, na intenção. Eu acho que esse livro paga uma espécie de promessa. Penso que há uns 30 anos atrás, eu passava em Salvador e uma mãe de santo das mais importantes, assim, famosas, Mãe Estela de Oxóssi, me convidou para uma festa, a festa das águas de Oxalá, no terreiro, no Opofujá, e eu fui. E chegando lá eu quis me inserir, quis entrar. Então o Bué da Madrugada, todos de branco, cada pessoa recebe uma, como chama isso, no Nordeste, quartinha, aquilo lá, não uma moringa, né, de barro, enche d'água, e aí fomos caminhando na procissão da madrugada e até a fonte de Oxalá, onde se entrega a uma Etebe, né? E ela coloca água na fonte, a gente volta de novo na procissão, pega a água de Oxalá e leva, né? E é como se ela contasse aqui a história desse negócio. O Oxalá estava todo, né? Foi colocado no palácio do Xangô, e eu entrei naquilo. Só que a pessoa preparou as moringas, as quartinhas, disse: o que é que um padre católico está fazendo aqui? Disse a uma pessoa que estava, né? Oprimem a gente séculos. E de repente vem aqui fazer essa. E aí pegou uma quartinha furada, que não retinha água, e me deu. E eu, inocente, peguei a quartinha, de madrugada, né? Aí se vai na água, enche a quartinha. Quando eu saía na procissão com a quartinha assim, água, uma pessoa exatamente, né, ria assim de mim, e eu sem entender porquê, e todo mundo assim muito contrito, e eu me enchendo, me papando de água. Né? Que situação ridícula. Uma vez, segunda vez, e eu fiquei me perguntando, e eu percebi, né, que a quartinha estava furada. Fazer o quê? Sair, ir embora. Tinha uma senhora já mais, das que são mais velhas, a mãe de santo estava muito longe. Então eu disse: está acontecendo isso, como é que eu devo fazer? Ela perguntou: o senhor está perguntando espiritualmente? Eu digo: seja humilde. E aí aquilo me pegou. Eu disse: eu estou aqui para, de certa forma, pagar, né, uma dívida espiritual de séculos, então eu vou aceitar isso. E continuei, fui até o fim, todo molhado, né, todo com frio, porque era de madrugada, 2 da madrugada. Quando a mãe de santo, no final, viu: se você está todo molhado, eu disse: estava com a quartinha. E eu disse que alguém contou a ela. Aí ela me disse: você cumpriu para os outros uma missão importante, mas é preciso que isso entre em você. Quer dizer, não bastava, né? Então eu perguntei: o que é que eu devo fazer? E ela me respondeu: a vida vai dizer. Fomos para o Xirê, e uma senhora, na hora que toca a invocação, né, o chamado, o toque de Ansan, ela, Ansan chegou, ela dança, ela canta, ela vai, e ela atravessa correndo, vai para mim que estou lá, e aproximam-se 2 homens e perguntam: ela te escolheu como Ogã, você aceita ou rejeita? Eu aceito. Então imediatamente 2 senhores chegam e me suspendem, né, em cima deles, e eles me levam, e o pessoal dançando e cantando do mesmo jeito e tal, até a Mãe de Santo. Chega na Mãe de Santo,
ela me pergunta, você aceita ser organização? Sim, senhora. Então, mas tem um dado novo. Até então, para mim, era como restituindo uma dívida, pagando algo em nome da minha igreja. E de repente eu descobri que tinha um ponto a mais, algo a mais. É que aquilo me fazia bem. Aquilo me dizia uma experiência que eu não vivi na minha igreja. Aquilo me fazia sentir, me arrepiando, sem fôlego, mas ao mesmo tempo como algo muito profundo, como uma transa, um orgasmo que envolvia tudo, corpo e alma, espírito e alma. E a partir desse momento eu senti um chamado, algo como um caminho que se abre. Eu percebi que tinha de integrar, que tinha de reconciliar essas coisas dentro. O monge beneditino, na Lexio Divina, na Bíblia, na liturgia das horas, na disciplina, e alguém iniciado no candomblé para poder não apenas refazer uma história pesada, dolorosa, mas para dizer o que é que essas igrejas podem aprender e receber dessas espiritualidades indígenas e negras. Lá na origem do cristianismo havia umas tendências, umas correntes que a gente pode chamar de esotéricas, né? O cristianismo mistérico, não estou chamando de misterioso, quer dizer, de iniciações em ritos assim. Provavelmente os sacramentos da iniciação cristã surgiram dessa maneira: o batismo, a Eucaristia, a confirmação, mas isso se perdeu numa instituição imperial, numa religião acadêmica, numa espiritualidade de poder. E parece que das espiritualidades originárias. Uma vez eu, na margem do Araguaia, encontrei um xamã Carajá, e eu disse: ele me ensine alguma coisa da sua fé. E ele me disse: quando a gente for amigo, eu vejo se é possível. E eu disse: eu estou aqui tão pouco tempo. Quanto tempo a gente precisa para ser amigo? Eu disse: muito. A mamãe falava que precisa comer um saco de sal juntos. Muito tempo, muito tempo. Eu disse: mas então, se esse tempo fosse o tempo dos espíritos, dos encantados, ele disse: para mim, seria mais fácil se o senhor me perguntasse como é minha vida sexual, como eu estou de transa, do que eu falar da minha espiritualidade. É mais íntimo, é mais profundo, é algo mais exigente. Eu disse: então a gente fica com o mistério. Entendeu? Então, eu não vou contar a história inteira, porque vocês entenderam que é longa, né? Mas esse livro, de certa forma, restitui, retoma. Mesmo meus amigos, mais amigos, de CPT, do Cine, que eu tenho assim, grande carinho, eu tenho grande admiração, porque se dão a vida nesse trabalho. Mas em termos de cabeça, ainda sexta-feira eu fui a um toré indígena, e quando eu cheguei lá tinha um padre paramentado, um padre amigo, um padre nosso, um padre da caminhada, mas paramentado. E paramentado para celebrar a missa. E aí ele disse: não, eles pediram. Não estava mentindo, eles devem ter pedido missa. Mas por que pedir? Porque o padre gosta de missa, né? Então, mas, ou não? Gosta. Não é? Então aí, ele dizia assim: vamos começar o canto de entrada. Mas o pajé puxava um canto da Jurema Sagrada. Aí todo mundo se ajoelhava diante da Jurema. E ele lá e o diácono junto dele, esperando que eles acabassem. E eu então cheguei e me ajoelhei.
joelho. E aí um olhou para o outro e disse, será que tem que se ajoelhar também? Entendeu? Então é isso, gente. Significa, há uma... É séculos desse tipo de cultura. E não vai ser né? Mas esse livro talvez possa ajudar a dizer, olha, eu não dou receita, não digo como é que fala o contrário, mas pelo menos a volta. Legal. Valeu, Marcelo Barros, registrando aqui o 3 Gil Vander. Perguntando, né? Tenho algumas mestras na minha vida, né, que foram me trazendo. Sou teólogo, né, minha primeira formação. Seu nome? Depois me fiz pedagogo, sou Gustavo. Depois me fiz pedagogo e a educação me ajudou a fazer teologia de uma outra maneira, né? Mas lendo uma teóloga argentina, Marcela Althaus-Reid, ela fazia uma crítica grande aos teólogos da libertação, embora ela também se dissesse teóloga da libertação, que faltava erótica, faltava corpo, faltava sexualidade na teologia. E a gente está vivendo no Brasil um interdito da sexualidade, da erótica, por parte dos fundamentalistas. É hoje um dia triste, embora feliz aqui, mas a gente teve aí a derrubada do veto do marco temporal. Eu li sobre isso, fiquei alucinado. Exatamente. E eu percebo muito que essa interdição por parte dessas correntes fundamentalistas, né, radicais, no sentido negativo da palavra radical, né, vem interditando isso, né? E a minha pergunta, Marcelo, é como é que a gente pode resgatar a partir desse diálogo da fé cristã, da teologia cristã, com as religiões de matriz africana, com os saberes indígenas, a erótica, a sexualidade, positividade do corpo, no cultivo da nossa espiritualidade? Todas as espiritualidades antigas romperam com o corpo. Existe um grupo de monges budistas que casam. Existe um outro grupo de monges hinduístas que não casam, mas praticam agora daqui a pouco chega o nome de novo. Que é a descoberta da energia divina pelos chakras, né? E o chakra da serpente sagrada, como se chama? Tantra. Então, fora dessas pequeníssimas correntes, aquilo que depois foi sintetizado pelo neoplatonismo, que já não é nem Platão, é um neoplatonismo, cortou, quebrou. As espiritualidades indígenas negras, elas incorporaram ou incorporam sem falar muito disso, provavelmente pelo ambiente profundo de repressão na sociedade ocidental. Então, se eu fosse responder a Gustavo, né, eu diria, a primeira coisa é desocidentalizar a fé. Hoje eu tive num programa da TV Horizonte sobre o sino da Igreja Sinodal. E o rapaz, o Marco Túlio, dizia no final que uma das perspectivas que o Papa, que o sino propôs, é celebrar Niceia, o Concílio de Nicéia, agora em 2025, não sei qual centenário, o ano 325 foi o concílio. E eu disse, tudo bem, se esse celebrar significa fazer uma profunda revisão decolonialmente, tudo bem. Agora, se é para entrar na celebração colonial, não vejo razão, entendeu? Então, nesse sentido, eu acho que a desocidentalização ia descobrir o que o Milton Nascimento cantava. Toda forma de amor vale a pena. Lembra da música? Sim. Toda forma de amor vale a pena. Enquanto isso não for regra, nós não acertamos o passo. Concorda comigo? Eu penso que na Bíblia mesmo, o Gil Vander é exegeta, é biblista, essa dimensão erótica, ela parece muito forte, mas ela foi abafada. É preciso refazer. E Sebi está nesse caminho, né? De fazer uma leitura feminista, uma leitura
erótica, né? A Marcela falava no Deus indecente, né? Eu penso que é preciso superar a raiva, né, que é natural, a revolta, que é justa, mas é como se fosse passar da descolonização para a decolonialidade. Quer dizer, a decolonialidade já é a construção, não é apenas o dizer não. E a gente precisa fazer isso. Pergunta, né, pensando nessa dimensão de que já se teve várias produções na área da teologia indígena, africana, né, e também negra, no seu livro, o que seria esse novo, né, que já se teve e que você espera que você nos dê essa pincelada na sua produção? E não só no Brasil, porque eu fui secretário-geral latino-americano da ACET, da Associação Ecumênica de Teólogos do Terceiro Mundo, teólogos e teólogas católicos protestantes. É que geralmente o pessoal mais aberto é o pessoal que diz: incorporamos no cristianismo Olorum, os atabaques, a Pachamama indígena, e no sínodo em Roma fizeram isso. Só que a pergunta é: com qual finalidade? Para quê? Bem, por amor, para nos aproximar dos negros, para nos aproximar dos índios, para nos aproximar... Tá ótimo. Mas parece que aquilo é uma roupa que eu uso, como eu boto aqui essa camisa, mas não me muda, não me transforma. E se eu perguntar aqueles agentes de pastoral que estão fazendo isso: escuta, você acredita mesmo em Xangô, Iemanjá? Como é que você se sente no culto dos encantados? Ele não me responde. Então, o que é que esse livro propõe? É primeiro dizer sim, entre, se incline, se curve, aprenda, aceite, acolha. Entendeu? É a primeira coisa. Depois, confie e acredite naquilo. E aí você vai encontrar o como fazer a síntese. Eu não estou propondo que você mude, deixe de ser cristão e passe para o candomblé ou para o xamanismo. Mas eu estou dizendo que confie que você aprende dali, porque parece que quanto mais eu aprendo e entro numa espiritualidade assim, eu me sinto mais cristão. O Raimundo Panikkar, que era um teólogo que tinha um pai espanhol e uma mãe hindu, era o contrário, não me lembro. E ele dizia: quanto mais hindu eu me tornei, mais cristão eu me reencontrei. Entendeu? Então, eu acho que é essa a proposta. Muito bonita que você ajuda a gente quando você está falando de aproximar, da gente se inclinar, da gente estar junto, que é o que eu aprendi muito com você nesse caminho do diálogo, né? Eu conheci o Marcelo em 2014, num encontro de juventude e espiritualidade libertadora. Vou fazer 10 anos de amizade. Olha aí, comemorar. E me marcou muito quando você falava assim que Deus não assinou contrato de exclusividade com nenhuma igreja. Ninguém. E que ele é muito grande para ficar cabendo dentro de caixinhas, né, interpretações que a gente faz. E no seu livro, uma coisa que ajuda a gente a se aproximar, mesmo para quem talvez não está nesse caminho do diálogo ecumênico, quer começar no diálogo interreligioso, hoje a gente fala do diálogo interfé, interconvicções, cada vez mais dessa ideia da gente aprofundar mesmo, né? É a gente sentar, a gente estar próximo, né? O ecumenismo e o diálogo religioso é a gente sentar na mesma mesa para tomar café e conversar e participar da experiência do outro com o outro. E você traz muitas músicas no livro. Músicas que te marcaram, são músicas algumas que a gente consegue encontrar no YouTube, são músicas do candomblé, da umbanda, músicas indígenas, músicas populares de pessoas, de cantores e cantoras brasileiras que são do candomblé. No livro deve ter umas 8. 8? E é isso, assim, dizendo tanto que a música pode nos aproximar e a gente aprender com a música e aprofundar nessa espiritualidade, que a música, eu acho que ela tem ela ajuda nesse encanto, da mesma forma que a contação de história, ao que a nossa tradição quer escrever tudo, quer tentar enquadrar, guardar nos livros. O que eu tenho aprendido muito nesse caminho é que tem coisa que não dá para escrever.
né? E a música eu acho que ajuda a gente a perceber isso, porque ela traz uma memória afetiva, traz várias memórias. Qual dessas músicas, talvez, não tem a que mais marca? Acho que estão várias aí, né? Conta um pouco dessa escolha das músicas que você fez no livro. Existem músicas que são, quase para dizer assim, músicas de iniciados, quer dizer, que você precisa estar dentro para poder curtir, não é? Não sei se vocês já tiveram experiência de música que a gente ouve uma vez e nem chama atenção, nem gosta. Depois você ouve a segunda vez, a terceira, a quarta, de repente é como se fosse uma sala escura, que você no começo achou escuro e sem graça, mas depois quando você entra você descobre as coisas até com mais profundidade, né? Há um filme antigo do Fellini, Roma, Fellini, que tem uma cena que é os operários escavando nos subterrâneos de Roma para fazer o metrô, foi feito, né? Nos anos 70. E de repente um deles bate na parede da pedra e é oco o som. E ele percebe que ali tem alguma coisa. E de repente abre um buraquinho. Ele pega a luz, o farol, e coloca no buraco e olha e vê uma sala maravilhosa, uma coisa esplendorosa, com iluminuras que deviam ter 3.000 anos de existência. Eles ficam fascinados. Aí eles vão abrindo mais, o buraco ficando maior, e eles passam para a sala. Só que quando eles passam, com eles chega o ar, a atmosfera, naquela sala que estava 3.000 anos fechada. E aí aquela iluminura maravilhosa, a parede inteira, desaba assim em pó. Quando eu vi isso no filme, eu pensei que era uma imagem para a gente pensar essa questão do mistério, da intimidade humana, do ato de amor. Nós temos uma sociedade que a internet, a foto, né, acha que tudo está resolvido. Não é isso? E tem uma coisa que não pode ser assim. A intimidade entre mim e você é como aquela sala. Se alguém devassa, ela cai. Ela vira poeira. Aquilo que é tão lindo, que é um ato de amor, vira uma coisa meio feia. Não é isso? Então, a música também é assim. Aqui tem uma música que eu convido vocês depois a olharem no YouTube. Se chama Leilão. E é uma música de raiz do começo da década de 50. E essa música era um velho negro, escravo, contando a velha dele foi vendida. E ele, num leilão, foi leiloada. E foi embora. Acabou. Levaram. E ele passou o resto da vida atrás dela. Onde é que ela podia estar? E ele disse, ela deve estar no céu. Quando a princesa Isabel fez a alforria, ele disse, agora eu vou encontrá-la. Mas ele era velho, ele estava sem visão, ele não tinha mais jeito. Vocês todos conhecem, quem está comigo na página 79. Ninguém ouviu o soldado no canto do Brasil. O lamento triste sempre ecoou, desde que o índio foi pro cativeiro e de lá cantou. Negreitou, um canto de revolta pelos ares, do quilombo dos palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela queda das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor.
E ecoa a noite e dia, és o vencedor. Ai, mais que agonia, o canto do trabalhador. Esse canto que devia ser canto de alegria, sou apenas como soluçar de dor. Marcelo, meu... Ah. Vai você. Marcelo, a gente está assim, habitando um respiro sagrado, porque a gente está num espaço sagrado e porque a gente está em bendita mescla. Aqui tem gente de muitas partes, diferentes movimentos, diferentes tradições, vivências. E na semana passada se ancestralizou, se encantou um companheiro, um camarada muito ponta firme, o Nego Bispo, mestre de saber quilombola. E a última publicação dele, A Terra Dá, A Terra Quer, e a gente fazendo memória no encontro no fim de semana passado, a gente estava pensando na diversidade como caminho de sobrevivência nosso. E quando a gente olha para a natureza, tudo é muito diverso. E as raízes se tocam, se roçam, se esfregam. Então, nessa bendita mescla. Inclusive, os indígenas chamam de cabruca aquela plantação em que o milho, o feijão, com alguma mais outra plantação que eu esqueci, qual, elas se garantem, se misturam e garantem a manutenção da vida, né? Uma garante a outra. E eu vim aqui subindo muita ladeira para chegar aqui, muita ladeira. E eu vim aqui assim, muito motivado pelo título a gente não compra um livro pela capa, mas o título me pegou, que fala sobre encanto. E a tarefa, eu acho assim, na minha leitura mais urgente e postergada para a gente hoje, é a gente vencer o desencanto, o fatalismo, o desespero, a desesperança. E eu queria, assim, ouvir você um pouquinho, como é que esse caminho comum de sobrevivência nossa ajuda a gente a fazer esse enfrentamento agora? É engraçado porque as espiritualidades originárias indígenas no Brasil, na América Latina inteira, né, elas são professoras de resistência, são mestras. O Ailton Krenak diz, gente, vocês estão em guerra com a gente há 523 anos. Uma guerra ininterrupta, uma guerra sem trégua, uma guerra permanente e crescente. Quanto mais o tempo vai passando, mais a guerra vai piorando, vai se tornando pior. Eles resistem. Não só resistem, como eu me lembro quando eu comecei a trabalhar na CPT e o CIMI me chamava para as coisas, eu fui no norte de Goiás, onde hoje é Tocantins, e fui numa aldeia Pinagé, naquela região onde o padre Josinho, que era amigo meu, foi martirizado, né? Lá no começo dos anos 80. Era uma aldeiazinha de umas 8 famílias ou 10 indígenas que existiam. Os tapirapés chegaram a ser, ao todo no povo, 60 pessoas. Hoje eles são mais de 3.000. Os apinagés, 28 aldeias. Os índios do Nordeste, no Ceará, não em Pernambuco, mas no Ceará, Rio Grande do Norte, diziam, aqui não tem mais índios. Vai na outra, vários povos. Como é que se explica o candomblé, a Umbanda mesmo? A Umbanda é mais nova, né? Nasceu no século XX. Mas, enfim, como é que se explica que povos africanos escravizados, tratados muito, mas muito pior do que animal? Nenhum fazendeiro trata um animal do jeito que o senhor de escravo tratava
o negro escravizado. Era muito pior, era para realmente acabar com a dignidade humana. E, entretanto, nunca conseguiram acabar. Como é que se explica isso? Aí alguém diria assim, hoje eu vou aqui no Candomblé, vou ver na Umbanda. Numa igreja católica progressista, você ouve uma linguagem política, não é? Nós falamos uma linguagem política. Aqui não se fala praticamente. E aqui se sobrevive lá, não? Percebe? Há um problema que não é uma questão de linguagem, é uma questão mais profunda. E essa questão mais profunda é a espiritualidade. E essa espiritualidade, religiosa ou não, isso que o João, né, nos ensina na tese dele de doutorado, de mestrado, né, qualidade humana de vida, eu acho que isso explica como é que essas espiritualidades existem e pode ser para nós, na caminhada, uma fonte de aprendizado. Porque sabe o que é que eu percebo? Eu percebo uma contradição muito grande entre o micro e o macro. Eu sou amigo de políticos de esquerda que na política macro são muito bons. Chamar aqui para fazer uma análise de conjuntura, ele brilha. Mas em casa, na família, na relação afetiva, na relação de poder, não acho que tenha nenhuma diferença de um cara de direita. Outro dia eu assisti uma conferência de um senhor psicólogo sobre relações humanas e cultura de paz, e a mulher que estava ao lado meu disse, olha, isso está muito bonito, mas você sabia que em casa ele deu um murro na mulher dele? Então isso existe entre nós, companheiros, companheiras. Quando eu trabalhei na CPT, tinha uma equipe da CPT, em que uma das pessoas da equipe, um dos rapazes da equipe, tinha 3 mulheres, sendo 2 da mesma equipe, uma sem saber da outra. Eu não estou falando disso moralisticamente, não. Eu estou falando disso socialmente, entendeu? Eu não estou criticando a moralidade. Se elas 3 estivessem de acordo de conviver com ele, eu não tinha nada a dizer. Eu não estou falando deste aspecto. Eu estou falando do acordo humano, do machismo. As mulheres eram um objeto. Então, nesse sentido, eu acho que é um caminho. Se a gente não mudar esse caminho, a ética, isso que eu estou falando com vocês aqui, eu exigi de mim viver. Porque eu também, muitas vezes, tenho instintos de dominação, instintos de vaidade. Eu também me encontro comigo próprio, uma vez ou outra, querendo o melhor para mim. Eu tenho que todo dia de manhã acordar e dizer, meu Deus, hoje me converta. Entendeu? Não é assim uma coisa fácil, não. Então, nesse ponto, se a gente trilhar esse caminho, eu acho que tem esperança, né? Um homem como Dom Helder Câmara, que foi meu mestre, me ordenou padre, ele viveu na ditadura militar nos piores momentos. Ele viveu uma rejeição da própria Igreja Católica, da hierarquia. Ele fundou a CNBB, ele fundou o CELAM, Conselho Latino-Americano, e a partir de 64 ele foi estar para fora de tudo. De tudo. Esse homem, você lê as coisas dele, é de uma alegria, é de uma esperança. Em nenhum momento ele desiste. Estava aqui conversando com o Frei Gilvander. Hoje a Igreja Católica faz memória de João da Cruz, né? Que era da ordem dele. Preso pelos próprios confrades, rejeitado pela hierarquia. Esse cara, numa prisão do século XVI, escreveu um comentário ao Cântico dos Cânticos, que é o cântico mais erótico da Bíblia. E é um mestre de mística. Não escreveu na época de muita esperança, de tudo bem, não. Foi quando estava na pior. Pedro Casaldáliga viveu e morreu numa sensação de repressão. Era um homem de profunda paz, mesmo vivendo momentos de muita angústia. Eu acho que ele tem que entender desse caso. Marcelo, Jonas, né? Acho que é Gilvander. Tem o Frei Gilvander para falar.
que a gente também já está chegando às 21. E a gente está no final. Já está no finalzinho. E eu queria aí, Frei Giovano fala, se tiver mais alguma pessoa, e o Marcelo. Beleza, obrigado. Querido Marcelo, eu queria que você comentasse 2 aspectos. Eu acho que a minha experiência de luta ao lado sem terra, dos sem casa, dos atingidos pelas mineradoras, etc, me leva a ver que para a gente trilhar essa caminhada, é a questão que eu levanto, trilhar essa caminhada de aprendizagem com as espiritualidades originais, dos povos originários indígenas e do povo negro, implica abraçar as causas deles, implica abrir mão de um monte de poder e criar amizade e lutar ao lado, no caso concreto dos povos indígenas, por todos os direitos deles, né, para os povos indígenas. Então não é simplesmente uma questão assim, eu vou fazer amizade com alguém que é do candomblé, da umbanda, do espiritismo, alguém que é lá da aldeia, e aí eu vou aprender. Então essa é a primeira questão que eu queria. A relação do poder, essa aprendizagem aí, como é que ela tem que desmoronar esse poder de dominação. A segunda questão é que eu estou experimentando e pergunto para você se é nas lutas concretas pelos direitos humanos fundamentais, pelo direito à terra, à moradia, à preservação ambiental, à cidadania, ao direito de ser respeitado na sua dignidade humana, de não ser vítima nem de homofobia, nem de racismo, nem de patriarcalismo. Esse aprendizado também passa por essa questão de se comprometer com as lutas desses povos originários e povos negros? A minha impressão é que a primeira questão é uma questão de conversão pessoal a partir da fé. Para mim, na minha experiência de vida, quando eu era novo, eu queria ser muito importante. E o muito importante significava acumular sabedorias, diplomas, títulos, e era. Mas para fazer isso, a um determinado momento, eu precisava abrir mão de algumas convicções. O cara, para ser bispo, se alguém de nós quer, seja medíocre, seja uma pessoa nem muito fechada, nem muito aberta, nem muito progressista, nem muito... A instituição coloca, entendeu? Mas se quando, na década de 90, uma vez alguém me consultou, você aceitaria substituir o Tomás? Se for eleito, sim. Tomás Posso pensar assim. O Tomás Balduino. Né? Se for eleito, isso aí acabou. Pronto, fechou. Então há uma questão de dizer, para mim, eu acreditava num Deus que é todo poderoso. E de repente eu descobri que Deus não é todo poderoso, Deus é todo amoroso. E há um poder no amor que é um antipoder. Quem de nós aqui amar mais é quem mais depende do outro. É quem mais é carente. É quem mais precisa. É quem mais cede. Você mora com uma pessoa. Se eu perguntar, quem de vocês dois mais cede ao outro, é quem ama mais. Ou não? E o Evangelho de João, que não trata de poder, que não tem em nenhum momento hierarquia, que não chama nunca ninguém de apóstolo, no capítulo 21, que foi acrescentado, Jesus pergunta a Pedro, tu me amas mais do que os outros? Então, apacenta minhas ovelhas e saiba que o outro vai lhe amarrar e levar para onde você não quer ir. Nesse momento, me siga. Eu procurei, a partir de determinado momento, procuro fazer esse caminho. Às vezes eu sou fiel, às vezes eu não sou. Eu não consigo. Mas eu acredito nisso. Entendeu? E aí eu descobri neste caminho que nos povos indígenas, nas espiritualidades originárias e nas espiritualidades negras, não há essa divisão de política. É a própria espiritualidade que tem a dimensão política. Então, por exemplo, quando eu fui na região de Dourados para ajudar o pessoal do CIMI a convencer os índios a vacinar as crianças, que estava havendo uma epidemia de coqueluche, o pajé me disse, olha, pode vacinar,
mas não vai adiantar. Porque os encantados, os espíritos estão com raiva da gente, que a gente perdeu a terra. A gente cedeu a terra. Então você vê a dimensão política da questão da terra incluída na questão da espiritualidade. No Araguaia, quando eu perguntei, a CPT me encarregou de eu convencer uma família de poceiros que eles iam ser mortos. E tinham que sair de lá, tinham que ceder. Não tinha jeito, eles iam morrer. E aí eu perguntei ao senhor, mas escuta, eu não compreendo como é que o senhor está arriscando a vida da sua esposa, de seus 2 ou 3, não me lembro, filhos menores, acorda de manhã com bala na parede e o senhor continua aqui. Ele disse, Deus não me mandou. Então está com ele. Eu não estou de acordo com isso não, e não estava na época, eu não estou hoje. Mas eu estou dizendo que era a fé dele, a espiritualidade dele era, Deus não quer que eu saia. Não era, eu não vou sair porque eu não tenho pão de ir. Não é, eu não vou sair porque eu vou perder dinheiro. Não, Deus não quer que eu saia. Era assim que ele me respondia. E eu, Marcelo, faço uma leitura mais histórica. Eu não estou de acordo com ele. Mas eu estou dizendo a você que ele tem essa espiritualidade. Tá certo? Deu o encanto. Eu sou filho. Que bom que você não perdeu o encanto, né? As suas falas assim, vem me trazendo o 7º encontro do ecumenismo, né? O ecumenismo que o pajé e nem a mãe de santo poderia subir no altar na última celebração. Não sei se você se lembra disso. Foi preciso da gente fazer uma moção e fazer com que eles subissem, né? Porque era um encontro que se falava ecumenismo. E eu quero colocar, Marcelo, que eu aprendi muito com você, né? Na teologia pé no chão, encontrando com você cada mês lá em Goiânia, né? No mosteiro. Então, é muito rico. Mas eu acho que você não pode partir sem escrever um livro da sua vida. Porque o seu corpo, Marcelo, porque o seu corpo é um corpo que soube fazer esse ecumenismo vivo, está sabendo fazer, né? Agora, só uma fala que eu ainda me dói quando ainda se fala assim, que os fazendeiros faziam. Eles não faziam, eles fazem. Né? Eu acompanho os quilombos, né, aqui, e a gente, cada história que você vai ouvindo, então assim, hoje tem quilombo tomando água, os quilombolas tomando água de gado, e que os políticos furam os poços artesianos na terra deles, e primeiro gado, ali morre gado dentro da água, e eles ainda, né? Então assim, é doído o jeito que realmente nós, negros e negras, ainda somos tratados nesse país, principalmente aqui em Minas Gerais, principalmente aqui em Belo Horizonte. Eu vibro hoje de estar dentro dessa casa, né? Porque nós sabemos o quanto é o sofrimento das religiões de matriz africana, né? Nós sabemos, e você sabe muito mais, e você que, por isso quando eu falo que a sua vida, você tem que escrever um livro e contar, porque quem sabe a sua história, mas sabe que você dedica e dedicou e dedica, né? E bebendo no poço de Dom Helder e de Dom Pedro, né? Você bebeu muito bem esse poço, né? E com essa marca de sofrimento. E está aqui o Giovanni também, que sabe desse sofrimento, né? Que quem se entrega nessa igreja, né? E nós da Pastoral Afro sofremos porque nós queremos pôr esse corpo vivo dentro dessa igreja que está aí, e muitas vezes, a maior parte, a gente é massacrado. Eu aprendi, né, com você. Né? Eu penso que nós temos muito a fazer, né? Mas saber, nós não temos de falar mais no passado. Nós falamos que está aqui, é aqui agora o sofrimento, e ninguém tem que soltar a mão de ninguém. E esse é o verdadeiro ecumenismo
que a gente carrega. Eu vejo que hoje, nas igrejas evangélicas, as células são as nossas sebes que foram tiradas e nós não estamos sabendo voltar e construir as comunidades de base. Porque tanto que o Papa Francisco tem falado da igreja em saída, e a igreja está entrando. Se hoje, se você estivesse, Marcelo, dentro de uma igreja católica que estava lotado, hoje, pelo preconceito aqui em Belo Horizonte, faltam muitos companheiros e irmãos aqui. Eu penso que, bom, sobre mim, eu não vejo muito assim, eu acho que ainda, apesar de tudo, fiz muito pouco. Mas é muito importante descobrir uma coisa fundamental. O ecumenismo, ele tem uma pastoral ecumênica, que é a relação com as igrejas, com as religiões. Mas ele tem uma dimensão que é a ecumenicidade, que é a abertura da fé aos outros. Esse livro trata mais dessa dimensão. Como transformar a fé da gente numa fé que é aberta, que não tem fronteiras, entendeu? Que não é nem católica, nem protestante, nem espírita, nem... é tudo junto, né? Então, nesse sentido, infelizmente, a Igreja Católica que eu encontro nas paróquias, aqui em Belo Horizonte, ou no Recife, ou em outros lugares, é o catolicismo da época da minha bisavó. Um catolicismo que tinha se renovado logo depois do Vaticano II, nos anos 60, que a gente trabalhou no começo das comunidades eclesiais de base. Eu era novo e estava se abrindo. E com o Papa João Paulo II, que é chamado de santo, foi destruído. Não foi ele que destruiu, ele promoveu a destruição. Mas quem destruiu foram bispos, padres, clero, teólogos, teólogas, né? E de base. E destruiu profundamente os seminários, congregações religiosas. São antros de uma igreja sectária, seita, que vive em função do poder, da farsa. Há uma farsa de teatro de mau gosto. A liturgia se auto-celebram, celebram eles mesmos. São cerimônias de corte medieval. Mitra, báculo, entra lá, incenso para lá, fumaça para cá, mas não passa de futilidade, de mediocridade. Não tem nada, não estou julgando a consciência. Tem gente que vive aquilo sinceramente, mas é uma mediocridade só. E repetição da mesmice, é tudo igual. Repetição da mesmice. Como você comesse um arroz cozinhado o ano inteiro. Mesmo. Os quilombolas, os pobres, operários, lavradores, nessa situação. E a igreja, no seu pequeno clube de mediocridade clerical, né, fugindo da realidade. Então, é preciso a gente denunciar isso, é preciso as pessoas das comunidades dizerem e se negarem a compactuar com isso. Eu, não contem comigo. Não vou a nada, não vou à ordenação de padre, não vou a posse de bispo, pode ser muito amigo meu, né? Não vou, não me convide. Se você for padre, bispo amanhã, eu mando uma palavrinha. Nem se for eleito eu aceito, nem eleito. Eu mando uma palavrinha de parabéns, mas não vou. Entendeu? E porque quero morrer sem poder. Quer dizer diplomacia. É mais. Mas, gente, muito obrigado de terem vindo. Muito obrigado desse encontro afetuoso, carinhoso, né? No Recife era diferente, porque foi até ao ar livre, havia muita gente, eu sou de lá, né? Então havia muita gente, mas no final alguém disse assim, gente, a gente precisava inventar momentos assim. Se você escrever mais livros, por favor, vamos fazer uns 3 por ano, ou 4, porque os grupos se encontram, o CEBI com o CEBI, CPT com o CPT, mas não tem um encontro assim, aberto, né? E é preciso a gente fazer isso. Eu vendo vocês aqui, eu sinto também isso, não é? Contem comigo. Beijo no coração. Que beleza, Marcelo Ar. Hoje estaremos aqui 3 de Evânia. Noite de
14 de dezembro de 2023, em Belo Horizonte. Aprendi com os antigos que a gente, quando recebe, a gente dá um lugar para o outro sentar. E eu estou aqui sentado, vendo vocês sentados aí. São várias as leituras que a gente pode fazer nesse momento tão rico e valoroso. Parafraseando ali Vitor Franco, um filósofo, né, psiquiatra, na verdade, superou 2 campos, né, de concentração, perdeu toda a sua família, refez a sua vida, se refez. Ele cita lá pra gente que a vida nos convoca o tempo inteiro perguntando o que é ser responsável. E fala pra gente, e a gente só pode responder a vida, que é ser responsável, a nossa vida é a vida do outro. Então a gente, né, se identifica nas falas todas que estiveram aqui, nos olhares, nas expressões, cada um colocando a sua humanidade nesse conjunto que nós conseguimos hoje organizar. Lembro também de uma filósofa da tradição da Gara, Sobongo Somé, quando ela trata lá no espírito da intimidade o valor da escuta. E ela traz uma coisa muito bacana, assim, muito simples na verdade. Ela contando para a mãe dela que ela tinha uma casa no Ocidente, essa invenção, que o Ocidente é para nós é uma invenção, é uma forma de domínio daquilo que está do outro lado, nada mais do que isso, e isso é muita coisa. Ela contando para a mãe dela que morava no Ocidente, que a casa dela era imensa, que era uma casa muito grande, e a mãe dela lá, na tradição, na sua aldeia, esse é o termo que ela usa, né? Pergunta para ela assim, mas para que isso? É a questão que ela tem que levar. Para que precisamos de uma casa tão grande se ela não é para ser compartilhada, se não é para ser dividida? E essa casa pode ser o meu pensamento, a minha opinião, este espaço, qualquer um outro, que possa servir de interação com aquilo que me é, não só igual, mas principalmente diferente. Para que eu possa aprender com esse diferente aquilo que me falta. E os antigos, eu aprendi com a minha mãe, fundadora dessa casa, que quando a gente percebe que falta alguma coisa no outro, ou em qualquer lugar, é porque nós sabemos o que falta. Se você sabe, você tem. Então coloque, ao invés de questionar, o que você sabe. Muito bem. Eu agradeço muito esse aprendizado todo de hoje. Essa casa foi maravilhosa, permitindo esse encontro tão rico, tão valoroso, que vai ficar com certeza registrado nos nossos corações, tomando a nossa espiritualidade como instrumento de responsabilidade para com o outro. Falei da minha mãe, você lembra muito bem dela, né? Nós nos conhecemos de longas caminhadas, todas elas. E é isso que a gente tem a oferecer, isso que essa casa tem a oferecer. Essa casa é uma casa acolhedora desde sempre. Ela já foi sede da Congregação Espírita Mineira, da Federação Espírita Mineira, de vários outros órgãos que congregavam as religiões de matriz africana. A nossa mãe trabalhadora, Dona Cecília, foi um ícone na religiosidade afro-mineira e belo-horizontina. Uma mulher forte, uma mulher crente, mas uma mulher. A bênção, minha irmã. Há muitas bênçãos. Tenho certeza que vocês vão recebendo nesse momento aqui que nós estamos todos juntos. Gratidão, e acho que a gente se resume a isso. Muito obrigado. Registrando aqui para o Gil Nosso Deus é o artista do universo, é a fonte da luz, do ar, da cor, é o som, é a música e a dança, é o mar, jangadeiro e pescador, é o seio materno sempre fértil, é beleza, é pureza e é calor. É o seio materno sempre fértil, é beleza, é pureza e é calor. Aleluia, 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 aleluia. Vamos criar que é pra glória de Deus brilhar. Aleluia, 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 aleluia. Vamos criar que é pra glória de Deus